Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante para as nossas vidas. A compreensão de quem nós somos e de quem é Deus. Lá na palavra de Deus em 2 Coríntios 4:7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observe que ele diz que temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Vasos de barro significa o nosso corpo, a nossa estrutura física e biológica. E essa estrutura é como um vaso de barro. Quebra, tira lascas. Ontem eu estava arrumando uma caixa de som e essa caixa de som caiu, uma altura muito baixa, mas afetou um vaso. E um vaso era de cristal e quebrou o cristal. Assim também, existem muitas coisas que vão nos afetar e que às vezes podem até nos quebrar. É por isso que Paulo continua no versículo 8 e diz: em tudo somos atribulados. Ou seja, o nosso organismo físico e também mental passa por tribulações. Quem não passa por tribulações? Eu já tenho 62 anos. E quantas vezes o meu corpo está cada vez mais dizendo para mim, eu não estou funcionando direito. Você vai passar por momentos difíceis. E de fato, às vezes é uma dor na coluna, às vezes é problema de artrose que tenho nas mãos, e às vezes é problema nos joelhos, e N outras coisas, cansaço. Ou seja, o nosso organismo, ele passa por tribulações e ele vai se enfraquecendo. A tribulação é comum a todos os seres humanos. E não é só as tribulações físicas e a debilidade do corpo, mas às vezes são as tribulações mentais, que às vezes caixas caem sobre nós, ou seja, agentes externos nos atingem e quebra. Às vezes são palavras, atitudes das pessoas, às vezes não sermos bem compreendidos, ou às vezes errarmos. Tudo isso também debilita o nosso ser e nos atribula. Mas o texto nos diz uma coisa: apesar que existe tribulação, apesar que o nosso organismo fica perplexo, apesar que às vezes somos perseguidos, apesar que somos abatidos, todas essas coisas sucedem tanto ao corpo como à mente. Ele diz assim: porém não angustiados. Ou seja, a angústia não permanecerá no coração. Ele diz também, porém não desanimados. O desânimo, apesar que ele começa, mas ele tem data e hora para acabar nas nossas vidas. Ele diz aqui também, não desamparados. Apesar das perseguições, nós não somos desamparados, Deus está conosco. Apesar dos abatimentos, ele diz, nós não somos destruídos. Ou seja, apesar de tudo aquilo que sucede com o nosso corpo físico ou a nossa mente, a nossa estrutura como seres humanos, porque somos barro e somos possíveis de ser quebrados, machucados, feridos. Aí ele diz uma coisa interessante no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Qual tesouro que esse vaso de barro aqui tem? Quando você aceita Cristo, é Jesus. Jesus é o tesouro de Deus nas nossas vidas. Ele é a joia preciosa. Ele é tudo de Deus para nós. E por isso, apesar de tudo que nós sofremos, nós temos um tesouro. E aí ele coloca uma coisa interessante.
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder vem de Deus. Os homens buscam o poder humano, buscam poder político, buscam poder financeiro. O nosso poder vem de Deus. A excelência do poder vem de Deus. E essa excelência do poder brilha em nós, porque Cristo estando em nós é a certeza da presença do Espírito Santo. E quem transmite poder para a gente conseguir vencer todas essas dificuldades, a tribulação, né, a perplexidade, a perseguição, né, os abatimentos, quem nos ajuda e nos dá força para vencer é Deus. Por isso ele diz assim, no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, sofreu, assim nós também sofremos. E ele diz que nós levamos isso sobre nós, a morte de Cristo. Mas levamos também uma outra coisa, a manifestação da vida nesse corpo mortal. Deus diz que esse corpo mortal se revestirá de um corpo celeste. Deus nos diz que estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Ou seja, findará-se esse vaso de barro e teremos um vaso glorioso, a eternidade completa na transformação do nosso corpo, quando Jesus vier e nos buscar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Apesar que esse vaso de barro sofre nessa terra, esse vaso de barro tem um tesouro que é Cristo Jesus, que nos conduz em triunfo e em vitórias. E louvado seja Deus, porque esse vaso de barro será transformado em um novo vaso. Um vaso totalmente de honra, de glória. E não haverá mais dor, sofrimento, nem nada. A glória de Deus se manifestará em nós. Firme-se nessa esperança. A esperança em Deus nos nutre e nos ajuda nessa terra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.